Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus. Que sua cruz o motive a orar e a cantar conosco esta canção. Alegria de vê-lo aqui, pulsa forte o meu coração. Sinto amor que nos une então. Lembra que a gente estava se cumprimentando ainda agora? É hora do aperto de mão, é hora do abraço, é hora do feliz sábado especial, do beijo do seu parente, do seu irmão, do seu amigo, do seu filho. Esse é o momento da gente se cumprimentar. Feliz sábado. E a cantar conosco esta canção. Que alegria de vê-lo aqui, pulsa forte o meu coração. Sinto amor que nos une então, nesse aperto de mão, nesse aperto de mão, nesse aperto de mão, nesse aperto de mão. Bom dia, feliz sábado. Estamos começando o Marco News, o seu informativo com as notícias da nossa igreja. Seja muito bem-vindo e nós queremos iniciar dizendo que os nossos cultos aos sábados, os horários são às 8 horas, o primeiro culto, a escola sabatina às 9h30 e nesse momento, 10h45, o culto Recarregue-se. Eu acho que o pessoal ainda está colocando ali a informação e ela vai aparecer. Ah, já apareceu. Para mim é que não está aparecendo. Nós temos também um estacionamento que ele é gratuito todos os sábados, que é no Hospital Adventista de Belém. Então você não deixe o seu carro na rua para evitar alguma surpresa. E nos cultos de domingos e quartas você pode deixar o seu carro estacionado no Instituto Grão-Pará, que fica também aqui bem pertinho da igreja. Nosso próximo anúncio fala a respeito do nosso programa oficial da Igreja Adventista, que são os 10 dias de oração. Esse momento ele vai acontecer entre os dias 19 a 28 de fevereiro e a gente quer lembrar que todos os dias pela manhã nós teremos o culto aqui na igreja às 6 horas da manhã. E de segunda a sexta, nesse intervalo, nós teremos um lanche logo depois do culto. Então, faça planos de vir para a igreja, assistir o culto e daqui você vai para o seu trabalho. Vai ser um prazer estarmos juntos. Lembrando também que no dia 21 vai ser distribuído um kit especial para as crianças poderem trabalhar os temas relacionados ao Espírito Santo. Então, para você que é responsável, faça planos de obter esse kit que vai ser distribuído nesse dia e utilize com os seus filhos, com as crianças na sua casa. Vai ser bem importante. Próximo anúncio é relacionado à adoração infantil. Nós temos aqui na frente 2 baús onde ficam as bolsinhas com o material que é preparado para as crianças. Então, logo depois da adoração infantil, você pode pegar esse material, a sua criança vai utilizar e no final do culto você pode deixar no banco e ele vai ser recolhido. Bom, hoje nós tivemos aqui, já no primeiro culto, o lançamento do dia D, que é um programa especial para a motivação do estudo bíblico aqui na igreja. Vocês que estão aqui presencialmente, talvez estejam vendo aqui à minha direita uma série de estudos bíblicos e você pode participar desse projeto. Ore e peça a Deus para que Ele mostre para você uma pessoa, pelo menos, com quem você pode estudar a Bíblia neste ano ou nos próximos meses, quem sabe. Bom, as inscrições para o Clube de Aventureiros, elas vão acontecer no dia 28 de fevereiro, apenas nesse dia.
das 8 às 11 horas, aqui na recepção da igreja. E nós não colocamos ali, mas você pode entrar em contato com a Milena, que é a diretora do clube, e o telefone dela é 98802-8005. Nós vamos depois colocar essa informação para colocar também nos grupos aqui da igreja, e aí você vai poder ter mais informações. As classes bíblicas Novo Tempo acontecem aqui na igreja às quintas, aos sábados e aos domingos. E se você quer conhecer um pouco mais da Bíblia, acesse o QR Code que aparece na tela e você pode se inscrever ou ajudar alguém que queira estudar a Bíblia para conhecer um pouco mais, seja sobre assuntos como Apocalipse, profecias bíblicas ou outros temas também relacionados à Bíblia. O Coral Marajoara hoje ainda convida quem quiser fazer os testes de vozes para participar às 14 horas na sala multiuso. Então, se você quer e deseja cantar neste coral, venha nesse horário hoje aqui na igreja. Bom, a equipe da Liga do Bem está convidando você a participar da ação social de distribuição de alimentos que vai acontecer no dia 12 de fevereiro, com saída aqui da igreja às 19 horas, em direção à Praça da Prefeitura, ali no Ver o Peso. E se você quiser mais informações, entre em contato com o Flávio Souza pelo telefone que também aparece ali na tela. Se você quer participar de um ministério aqui da igreja, é muito simples, basta você apontar a câmera do seu celular agora para esse QR Code que aparece na tela e preencha o formulário com seus dados, nome, telefone e marque ali quais ministérios você gostaria de participar. É importante lembrar que no sábado passado, algumas pessoas que preencheram o formulário, a gente não está conseguindo entrar em contato. E eu vou pedir para que elas, se possível, preencham novamente para a gente, tá? É a Iandra, o Daniel Henrique, a Damares Monteiro, a Carolina Pimentel, a Maria Reginalva e a Roselene Lopes. Então, a gente agradece essas pessoas que já fizeram contato com a gente, mas pede que envie novamente para que a gente consiga dar o retorno para vocês. Nosso próximo anúncio fala sobre o Serviço Voluntário Adventista. Se você quer participar de uma missão aqui no Brasil ou ao redor do mundo, acesse o QR Code que aparece na tela e se quiser mais informações, entre em contato com o pastor Diesley, o telefone dele também está ali na arte. Nosso próximo anúncio fala sobre o recesso de carnaval. No dia 15 de fevereiro, que é o domingo, nós não teremos o culto presencial e nem a transmissão, devido a esse período de carnaval e esse momento que a cidade fica bastante perigosa, fica mais movimentada. Então, no domingo à noite, não teremos o culto. O Campori Jovem Maranata Norte está se aproximando. Ele vai acontecer do dia 1º até o dia 5 de julho na FAAMA, com vários convidados muito bons que você pode acessar através das redes sociais. As inscrições do primeiro lote acontecem do dia 10 a 15 de fevereiro. Então, fale com o pastor Jesley, o contato dele está ali na tela e ele vai poder te passar mais informações. Bom, se você quiser entrar em contato com a gente, nós temos uma comunidade onde a gente coloca ali algumas informações da igreja e você também pode entrar através do QR Code que aparece ali na tela. Outras informações pelo telefone e as nossas redes sociais. Muito obrigada e um feliz sábado a todos. Muito bem, muito bem. Queridos, uma igreja desse tamanho é natural que a gente tenha muitos anúncios. E alguns dos anúncios são muito importantes para a gente. Eu queria que você prestasse atenção nos anúncios para ver no que você... Tem um anúncio que eu gosto muito dele, que a gente está vendo muito resultado. Não sei se vocês viram, um dos anúncios dizia: se você quer participar de algum ministério, vá no QR Code e diga o que você precisa. Essa semana
a liderança da igreja apresentou um grupo de cerca de 40 pessoas que se manifestaram: eu quero participar de alguma coisa na igreja. Foi muito legal mesmo. Então, fica o convite para você participar com a gente de tantas coisas possíveis que temos que fazer aqui na igreja, tantos ministérios possíveis. Adorar a Deus através dos seus dons. Mas existe uma forma de adoração que todos podem participar, e que é uma forma de adoração muito pessoal, muito natural e pessoal. É uma forma de adoração onde só você e Deus sabem a profundidade e a beleza dessa adoração. Quando a gente devolve nossos dízimos, ninguém sabe se o pacto que você fez com Deus está sendo cumprido ou não. Só você e Deus. Percebe como é uma adoração diferente? Como é uma adoração que não é para as pessoas verem, é só você e Deus. Talvez essa seja a adoração mais do fundo do coração que a gente tem. Porque ninguém mais vai poder olhar para você e falar: veja, se estão me olhando aqui, ele está cantando lá na frente, então ele está adorando. O pastor está pregando aqui na frente, está todo mundo prestando atenção no que o pastor está falando. Você está vindo à igreja. Percebe como são coisas que as pessoas olham e podem dizer se você está ou não aqui? Mas a devolução de dízimos, a oferta, é algo que só você e Deus sabem. Quero convidar você para ser fiel nas pequenas coisas, na devolução dos dízimos, nessa adoração tão especial que tem entre você e Deus. E quero convidar você a participar da nossa igreja. Talvez você não tenha tempo para trazer os seus dons para cá, mas você tem como nos auxiliar a levar a mensagem para tanta gente que precisa. Falei agora há pouco dos ministérios. Nossos ministérios precisam de dinheiro para funcionar. Nossos ministérios precisam de dinheiro para alcançar crianças que estão nos desprovadores, que estão no espaço infantil. Pessoas da Novo Tempo que estão precisando receber mensagem. A gente precisa de dinheiro e a gente consegue isso através das suas doações. Queria convidar você a participar da nossa igreja, também doando, ofertando. Enquanto a gente está cantando, eu quero convidar você a devolver o seu melhor. A minha oferta de louvor e gratidão é o melhor que eu posso dar. Nossas diaconisas, nossos diáconos vão passar as salvas e você fique à vontade para ofertar, devolver seu dízimo. Mais claro que o sol e mais poderoso és. Em tua presença não há trevas. Mortal algum não há que te possa contemplar. Senhor do céu, do mar, da terra. Mas somente pela fé e somente por tua
mensagem que fica é: o meu melhor eu trago a ti. O tempo todo, o meu melhor eu trago a ti. Mas você já pensou em trazer seus pedidos mais profundos a Ele? Os seus agradecimentos maiores para Ele? Você já pensou em trazer o seu melhor em forma de pedidos e agradecimentos? Você já pensou em fazer o melhor orando? E às vezes, eu já vi pessoas falando assim: nossa, mas eu não tenho muito dom para várias coisas. Eu não sei falar lá na frente, eu não sei cantar. Mas deixa eu falar uma coisa para você: você sabe orar. Nós temos um grupo de oração aqui na igreja. Um grupo que todas as madrugadas, pastor Josué com um grupo de pessoas fazem oração. Todas as madrugadas, por pedidos e agradecimentos que essa igreja tem feito constantemente. E talvez esse seja seu dom. Talvez você saiba, você goste de orar e quer orar uns pelos outros. Você sabe como é bonito isso? Orar uns pelos outros. É muito fácil orar pela minha família, pelos meus amigos, por quem eu gosto. Mas e orar por alguém que talvez eu não tenha tanta proximidade? E agora eu sei o problema dele e paro de manhã na minha casa, me ajoelho e começo a orar não mais pelos meus problemas, mas pelo problema do meu irmão, que eu já sei o que ele está passando e estou orando por ele. Essa corrente de oração tem resultados maravilhosos, fantásticos. Eu quero convidar você a trazer, deixa eu pedir para trazer a nossa caixa de oração, que eu quero convidar você a trazer aqui seu pedido, seu agradecimento, para que a igreja ore por você, para que outras pessoas tenham a oportunidade de orar por você. Mas eu vou um pouco mais longe. Eu quero convidar você para orar pelas pessoas que colocaram seus pedidos e agradecimentos aqui nessa caixa. É muito fácil orar pelos nossos problemas. Eu queria convidar você para orar pelo seu próximo, por alguém que talvez esteja com um familiar aqui no hospital e já não sabe mais o que fazer. Hoje eu estava conversando com um dos nossos anciãos e ele falou: Big, o que está acontecendo com a Miki? A Miki é uma amiga nossa aqui da igreja que estava sempre envolvida com a parte infantil há muito tempo, e essa semana a gente recebeu pedido de oração, pedido de sangue, doação de sangue para ela. O que está acontecendo com ela? Eu não sei, mas vamos orar por ela. Percebe isso? Orar uns pelos outros. Enquanto a gente ora, na oração encontro calma, encontro paz. Falar com Deus faz bem à alma. Enquanto a gente canta, traga seu pedido, seu agradecimento e ore uns pelos outros. Vamos orar? Vamos cantar? Estão
poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, nós vamos fazer agora uma oração. Eu vou orar aqui na frente pelo poder de Deus. Vou clamar pelo poder de Deus na vida de cada um de nós. Você pode orar por algo específico na tua vida que esteja acontecendo, um trabalho, uma cura. E agora eu convido, por gentileza, que nós possamos nos ajoelhar para orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai amado, toda honra, toda glória, tudo somente ao Teu nome, Senhor. Obrigado por cada pessoa que chegou até aqui, a Tua santa casa de oração, Senhor. E que o propósito seja único de adorar, louvar o Teu nome, Pai. Senhor, nós estamos numa luta árdua, rumo às mansões celestiais, Senhor. E sabemos que temos que dar ouvido aos Teus conselhos. Os conselhos que estão descritos lá em Apocalipse 3. E te pedimos, Senhor, que possamos comprar de Ti ouro refinado, ouro puro, Senhor, refinado pelo fogo, que é a fé na Tua palavra, Pai. Senhor, nós somos pequenos e falhos. No entanto, nós temos um Deus poderoso, Senhor. Um Deus maravilhoso e que quer nos atender, que quer estar conosco em todos os momentos. Por isso, Senhor, não permitas que os problemas, as falhas dos nossos corações, Senhor, elas criem um bloqueio, Senhor, para que o Teu Santo Espírito possa morar no nosso coração. Por isso nós te pedimos pelo poder do Teu Santo Espírito, para nós cumprirmos a Tua ordem, que é levar a mensagem de salvação a todas as pessoas. Coloca agora, Senhor, uma língua de fogo na boca do pastor Fábio, para que possamos sair daqui renovados, Senhor, e possamos subir mais um degrau na palavra do Senhor, na fé, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, feliz sábado. Ai, muito obrigada. Eu só ouvi um feliz sábado aqui. Vocês não vão me dar feliz sábado, não? Feliz sábado. Ai, muito obrigada. Agora ficou tão bonito. Hoje, a nossa historinha tem uma palavra-chave. A palavra é leão. Agora eu quero saber se vocês conseguem fazer o rugido do leão melhor que o meu. Será que vocês conseguem? Pera aí, Lucas, que primeiro é a minha vez. Olha só o meu rugido do leão, ó. Agora eu quero ver o de vocês. 1, 2, 3 e... Meu Deus, o leão de vocês faz assim, é? E aí, igreja, o deles ficou melhor que o meu? Ah, vocês estão muito bem, parabéns. E agora eu quero saber que história da Bíblia que tem leão. Tem várias. Daniel. E hoje eu vou contar para vocês a história de Daniel.
Mas eu não vou ficar falando alto igual o leão, não. Eu vou falar baixinho. E no final eu quero saber quem prestou atenção para contar para o papai e para a mamãe essa história depois. Daniel era um menino que morava, sabe onde? Em Jerusalém. E Daniel era muito, muito, muito amigo de Deus. Essa história está na Bíblia, lá em Daniel capítulo 6. Olha, a minha Bíblia tem um leão. E lá em Jerusalém existia o templo. E todos os dias, quando Daniel acordava de manhã cedinho, ele ouvia, sabe o quê? As trombetas do templo tocarem. Tutururu, turu. E quando o povo ouvia a trombeta do templo tocar, sabe o que eles faziam? Eles se ajoelhavam em direção ao templo e oravam ao Senhor. E a trombeta tocava de manhã cedinho. Tocava também, sabe que horas? Na hora do almoço. A trombeta tocava. E todo o povo parava tudo que estava fazendo. Virava na direção do templo e adorava a Deus. E sabe qual era a outra hora que a trombeta tocava? De tardinha. Quando o sol estava se pondo, lá tocava a trombeta. E o que o povo fazia? Parava tudo que estava fazendo, virava em direção ao templo e adorava a Deus. Só que um dia, sabe o que aconteceu? O exército da Babilônia invadiu Jerusalém. E sabe o que eles fizeram? Eles levaram várias pessoas como escravos para a Babilônia. E sabe quem foi junto para a Babilônia? Daniel foi junto para a Babilônia. E agora Daniel ficou triste. Mas Daniel era amigo de quem? De Deus. E ele sabia que Deus sempre cuidaria dele, guiaria os seus passos. Chegando lá na Babilônia, sabe o que aconteceu? O rei, olha só o meu rei, bora faz de conta que vocês estão imaginando que é o rei aqui, ó. O rei Dario, sabe o que ele viu em Daniel? Ele viu que Daniel era muito, muito inteligente. E sabe o que mais Daniel era? Daniel era honesto. Daniel não mentia, não. Nem mentiria pequena e nem mentirinha grande. E o rei falou assim, nesse aqui eu posso confiar. E sabe o que ele fez com Daniel? Ele colocou Daniel como governador de uma província. Que chique! Aqui no Pará a gente tem o nosso governador, né? E lá em Babilônia, o rei Dario colocou Daniel como governador. E eles viraram amigos, porque Dario sabia que podia confiar em Daniel. Mas sabe o que aconteceu depois? Daniel fazia tão bem o seu trabalho, tão bem. Por que Daniel fazia tão bem o trabalho dele? Vocês sabem? Porque ele era amigo de Deus. E quando a gente é amigo de Deus, a gente faz as coisas da melhor forma possível, né? Quando a mamãe fala assim, Felipe, vai guardar os seus brinquedos. O Felipe faz de como? Joga os brinquedos, tudo assim? Não, né, Felipe? Não, você faz da melhor forma possível. Organiza os brinquedos. Não joga os brinquedos para não quebrar, né? Porque quem é amigo de Deus faz tudo da melhor forma. E Daniel era assim. E aí, sabe o que o rei falou? Eu vou colocar Daniel como governador de todo o reino. Depois de mim, vai vir Daniel. Quando os outros governadores ouviram isso, sabe o que aconteceu? Eles ficaram com inveja. Eles falaram assim, não acredito que o rei vai colocar esse Daniel para ser o nosso chefe. Não vamos deixar. Sabe o que a gente vai fazer? Bora ver o que ele faz de errado. Bora ver o que ele faz de errado. E eles começaram a vigiar Daniel para ver o que Daniel fazia de errado. E o que eles descobriram? Não descobriram nada. Por quê? Porque Daniel era muito bom, ele era muito honesto, ele fazia tudo muito certo. E aí eles falaram assim, então a gente vai ter que inventar alguma coisa. Sabe o que eles perceberam? Que durante o dia, 3 vezes ao dia, o que Daniel fazia?
Ele orava igual ele fazia lá em Jerusalém. Quando as trombetas tocavam, Daniel se ajoelhava e virava em direção ao templo. Lá em Babilônia não tinha mais trombeta, mas Daniel continuava orando 3 vezes ao dia. E aí eles tiveram uma ideia, olha que ideia malvada. Eles chegaram lá com o rei, e aí eles começaram a falar com o rei assim, ó. Rei, você é tão inteligente, você é tão poderoso, rei. Você é tão bonito. Sabe o que a gente acha, rei? A gente acha que você devia baixar uma lei que ninguém no reino todo poderia adorar outra pessoa, senão o Senhor, porque o Senhor é muito bom. Aí sabe o que aconteceu? O rei ficou se achando. Ele ficou achando que ele era muito bom mesmo. E ele até esqueceu do amigo dele, Daniel. E aí ele fez essa lei, que em todo o reino, ninguém mais poderia adorar outra pessoa a não ser o rei. Vocês acham que Daniel parou de adorar a Deus? Não, o que foi que Daniel fez? Ele continuou orando? Sim, ele continuou orando, porque ele não tinha medo, não. E aí, os outros governadores invejosos viram quando Daniel estava fazendo a sua oração e foram, ó, fofocar para o rei. Chegaram lá para o rei e falaram assim, rei, sabe o que a gente viu? A gente viu Daniel orando. Ixi, agora ele vai ter que ser punido. E sabe qual era a punição? Ser jogado aonde? Na cova dos leões. Olha aqui a minha cova dos leões. Quem tem medo de leão? Eu também. Quem já viu um leão de verdade aqui? Eu nunca nem vi, morro de medo. Então, quando o rei ouviu isso, ele tentou salvar o amigo dele, mas não podia, porque ele tinha feito a lei. E Daniel foi jogado aonde? Na cova dos leões. E o rei ficou tão triste, ele não conseguiu nem dormir. Daniel ficou lá na cova dos leões a noite toda. Mas o que Daniel fez? Ele ficou só lá parado, sem fazer nada, com medo? Ele fez uma oração muito bem. Muito bem. E no outro dia, de manhã cedinho, o rei acordou, saiu correndo para ver o que tinha acontecido. Porque até o rei confiava no Deus de Daniel. E quando ele chegou lá perto da cova dos leões, ele gritou assim, Daniel, você está aí? E aí Daniel falou, sim, meu rei, o meu Deus enviou anjos para fecharem a boca dos leões. E sabe o que aconteceu? O rei falou para Daniel sair da cova e que agora em todo o reino eles não adorariam mais o rei, eles adorariam o Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Sabe o que a gente aprende com a história de Daniel? Que se a gente for fiel a Deus, Deus nos ama tanto que Ele vai cuidar de nós em qualquer momento da nossa vida. Não importa se a gente está com medo, se a gente está cansado, se a gente não sabe o que fazer, a gente pode sempre orar a Deus e Ele sempre vai estar do nosso lado cuidando da gente. Mas sabe o que mais a gente aprende com a história de Daniel? Que quando a gente é amigo de Deus, a gente tem que fazer as coisas da melhor forma possível. E hoje eu vou dar uma missão para vocês. Durante essa semana, tudo que o papai e a mamãe pedirem para vocês, vocês vão fazer da melhor forma possível. E eu vou dar uma missão para agora. Quando a gente fizer a oração, tem as pastas ali ao lado, ó, do nosso departamento e tem uma atividade para vocês. E agora na igreja, a gente não vai correr na hora do culto, a gente não vai gritar, não vai falar alto. Quando a gente quiser falar, a gente vai falar assim, ó, baixinho. E vai fazer a atividade que tem na pasta. Eu quero ver bem bonito. No final, eu vou ver a atividade de vocês na pasta. E quando chegar em casa, vocês vão contar essa história para o papai e para a mamãe. Eu quero só ver quem aprendeu, viu? Combinado assim? Posso ver a mão de vocês? Combinado? Combinado, então. Bora fazer a oração? Posição. Quer fazer a oração? Você pode fazer sábado que vem? Que o amigo levantou a mão desde a hora que eu estava falando. Pode vir, amigo.
Oremos. Querido Deus, majestoso Pai, obrigado por esse dia que estamos aqui reunidos na Tua Santa Casa. Obrigado porque aprendemos muito mais da Tua Palavra. Nos ajude a ser obediente aos nossos pais. Nos ajude a ser bondosos, reverentes e colaboradores. Nos ajude a colaborar com as Tuas promessas e os Teus mandamentos. Em nome de Jesus, amém. Amém, muito obrigada. Podem ir pegar a missão de vocês, viu? No final, pode deixar a pasta em cima do banco que a tia vai recolher e ver a missão que vocês fizeram. Agora vamos em família adorar. Tá bom. Pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor. Muito bem. A impressão que eu tenho é que cada vez a gente tem mais crianças aqui na igreja. Isso é lindo. Seja porque mais pais com filhos estão vindo para cá, seja porque estão nascendo mais crianças. Isso é lindo, não é? E sabe o que é melhor ainda? A gente vê a igreja do jeito que está, cheia, todos querendo louvar a Deus, todos querendo louvar o seu santo nome. Eu vou convidar você, e é bom que essa música as crianças conhecem, todo mundo conhece. Melhor do que isso, todo mundo vive essa música. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. E por isso eu o louvarei. Vamos todos louvar juntos? Eu vou convidar você para cantar com a gente. Ele é exaltado. Eu vou ouvir todos vocês cantando. Eu vou fazer o seguinte: vocês começam. Vou ouvir vocês. Comecem, todo mundo. Vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terras e céus, Terra e céu todos glorificam. glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Só a igreja, vocês, todos juntos. Ele é exaltado, Amém.
Amém. Viemos aqui para adorar o nosso Deus. Todos juntos louvar ao nosso Deus. E é gostoso demais quando a igreja se reúne para fazer isso. Mas temos nossos momentos individuais e particulares de adoração. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de às vezes estar em casa e parar para pensar um pouco. Parar para pensar um pouco na sua relação com Deus. É interessante quando a gente para pensar, porque parece que a gente vai passando por fases de meditação, meditando na palavra de Deus. Às vezes a gente começa pensando, caramba, eu queria estar mais próximo dele. Eu não estou tão próximo quanto eu poderia estar. Eu poderia estar estudando mais a Bíblia. Eu podia estar mais envolvido com coisas da igreja. Mas sabe que às vezes a gente para pensar nisso? E não sei quantos de vocês já aconteceu, mas para mim já aconteceu de pensar, cara, mas eu sou uma pessoa ruim mesmo. Parece que aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer. Eu sei que eu preciso fazer e não consigo fazer. Sabe o que é isso? Nosso coração. E a única coisa que a gente tem para dar para Ele é o nosso coração. Pai, transforma o meu coração, porque a minha vontade mesmo é não fazer essas coisas. Infelizmente, o meu natural é não fazer essas coisas. E se você continua pensando e meditando, talvez chegue um momento que você fala, Senhor, pela Tua graça é que eu sou salvo. E se eu sou salvo pela Tua graça, eu tenho uma esperança maravilhosa no meu coração. Ainda com todos esses defeitos, com todos esses problemas, um dia eu quero estar contigo nos céus, nas mansões celestiais. Tem uma música que fala exatamente todas essas fases que eu estou falando para você. A música é Bem Junto a Cristo. E na primeira estrofe a gente fala, Senhor, eu queria estar mais próximo de Ti, eu queria estar mais perto de Ti. Na segunda estrofe a gente fala, eu não tenho nada de bom para Te dar, só esse meu coração, que não me obedece, ele só faz... É terrível esse meu coração, transforma meu coração. E quando você sabe que Ele vai transformar seu coração, a terceira estrofe fala, Pai, eu quero me encontrar contigo nas mansões celestiais. Eu vou convidar você para cantar o Bem Junto a Cristo, da forma mais bonita que você puder. É uma música tão conhecida que você pode cantar de olhos fechados. Cante de olhos fechados, cante em vozes, louve ao Senhor e pense em cada letra, cada promessa, cada palavra da letra dessa música, Bem Junto a Cristo. Vamos cantar todos. Salva
maravilhosa a gente fez nessa música. É uma jornada, percebe isso? A nossa vida aqui é uma jornada. A nossa vida aqui é dividida em várias partes. E a música que a gente vai cantar agora é uma oração muito bonita, talvez uma das orações que eu mais gosto enquanto música. E essa música fala assim: Pai, meu coração é ruim. E já falamos sobre isso, mas meu coração é ruim. Sonda, Senhor, meu coração e me conhece. Quebranta esse coração que é ruim. Me transforma conforme a tua palavra, Pai. Enche-me do teu Espírito. Mas enche-me do teu Espírito para que onde quer que eu vá as pessoas saibam que eu sou teu filho. E se você já passou por esse caminho, você sabe do que eu estou falando. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Olha que maravilha isso, que coisa linda. Enche-me até que quando as pessoas olhem para mim, para cada um de vocês, para mim, eles vejam que eu sou um filho de Deus. Eles vejam que eu sou diferente dos outros. Mas Pai, quando eu estiver cheio do teu Espírito, não basta estar cheio do teu Espírito, não basta isso. Pai, me usa para alcançar pessoas, para falar das tuas belas obras para outras pessoas. Me usa como uma flecha que acerta o alvo, como um oásis no deserto. Me usa para que as pessoas tenham vontade de te conhecer através da obra que tu fizeste em mim. A gente chama isso de um processo de santificação. É um processo que nós passamos. E essa oração pede: Pai, me leva em todo esse processo. Quebra o meu coração. Me enche do teu Espírito. Me usa para o teu louvor. Eu vou convidar você para fazer essa oração conosco, mas em pé. Eu vou convidar você para entregar o seu coração, para lhe dizer: Senhor, usa-me. Transforma-me. Usa-me, Senhor. O sermão de hoje vai falar sobre deixar ser usado. Essa música é uma preparação para o sermão que a gente vai ouvir daqui a pouco. Antes de tudo, eu quero que você faça essa oração conosco. Canta com a gente. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas, como abrigo no deserto.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Mais uma vez.
para adorar ao Senhor, feche os seus olhos e vamos orar. Continuamos em adoração a Ti nesta manhã, Senhor, e o fazemos em espírito e em verdade. Humildemente nos colocamos diante da Tua presença para ouvir a Tua voz, comungar com os irmãos e saímos daqui prontos para cumprir a missão que é Tua e para a qual o Senhor conta com cada um de nós. Nos consagramos a Ti nessa manhã para isso e Te pedimos, continue em nosso meio, trazendo através da Tua presença a Tua voz, as Tuas bênçãos e confirmando a cada um de nós a Tua salvação, pois oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, você que aqui está na Igreja do Marco, nessa manhã para o segundo culto, seja bem-vindo, é bom ter você conosco para adorar ao Senhor. Também queremos saudar aqueles que nos acompanham através da rede social, através da internet. É bom ter você aqui com a gente, mesmo que de forma virtual, mesmo que fisicamente separados, estamos próximos para ouvir a palavra de Deus. Seja bem-vindo. E você que está aí nos acompanhando pela rede social, pode colocar, por exemplo, de onde você está falando, nos acompanhando, para que possamos saber onde você está. E se quiser que nós oremos por alguma coisa especial, pode escrever no chat. Nós estaremos orando por você também nos programas de oração que temos aqui na Igreja do Marco. Agora você nos acompanha daí, mas enquanto a gente fala com aqueles que estão aqui assentados na manhã de hoje. Bom dia! É bom estar com você fisicamente, presencialmente. E como eu não conheço todos vocês, eu quero primeiro saudá-los como um bom adventista. Feliz sábado! Que bom encontrar você aqui. Você sabe que como adventista a gente tem uma saudação um pouco mais própria, um pouco mais nossa e que nos identifica um pouco mais? Sabe qual é a nossa saudação como adventista? Maranata. Quem vai subir com ele diz assim, eu vou. Não sei se é porque alguns não sabiam ou alguns não pretendem subir com o Senhor. Eu acho que essa segunda opção não é muito correta, mas parece que a sua resposta foi um pouco mais fraquinha. Como eu já venho aqui algumas vezes, alguns até já me conhecem, sabe, por exemplo, que eu sou baiano, e o baiano gosta de ouvir a voz, gosta de interagir, gosta de ouvir a sua resposta. Então, só para você saber, essa saudação de Maranata é nossa como adventista, porque nós convencionamos que cada A da palavra Maranata representa uma ação, um verbo nosso com relação à volta de Jesus. Vocês se lembram o que significa cada A da palavra Maranata? Amar, anunciar, apressar. Ok, então, alguns falaram, outros ouviram, agora todos sabemos. Cada A da palavra Maranata significa amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus. Isso quer dizer que quando eu chego aqui e digo, Maranata, eu amo, anuncio, apresso e aguardo a volta de Jesus. Quando você responde assim, o Senhor logo vem, significa dizer que você ama, anuncia, apressa e aguarda a volta de Jesus. E aí, já sabia disso? Estava lembrado disso? Quando você respondeu a saudação, você tinha isso em mente? Se não, vamos recomeçar? É bom estar com vocês, adventista da igreja aqui no Marco, no segundo culto essa manhã. Como bom adventista, eu quero saudá-los com a saudação de adventista. Maranata. Quem vai subir com ele diz, eu vou. Que bom estar com vocês, que vão ou que vamos subir para nos encontrar com o Senhor. Eu quero fazer uma outra oração antes de abrirmos a palavra de Deus e fazer a leitura da sua palavra, não citando todos os nomes, mas destacando aqueles que não são membros da igreja, não são adventistas do sétimo dia, mas vieram adorar ao Senhor conosco. Me falaram, pastor, tem alguns amigos que vêm aqui, mesmo sem serem adventistas, no sábado pela manhã, adorar ao Senhor. Nós temos esse grupo de pessoas, gente que não é membro da igreja adventista, mas é simpatizante, é amigo e veio adorar ao Senhor conosco esta manhã. Temos algum? Alguém? Tem um aqui, outra ali, mais gente.
lá no fundo, do lado de cá. Tem ali, rapaz, tem mais gente agora no segundo momento do que no primeiro. E eu não vou perguntar o seu nome, mas eu quero orar por você. Você aceita? Daqui a pouco, antes da leitura da Bíblia, vou orar por você, e você vai deixar só a sua mão erguida, porque vamos orar por você. A gente vai falar alguma coisa aqui para aqueles que são membros da igreja. E a gente vai fazer um convite para eles, inclusive. Para eles é um convite. Para você que não é membro da igreja, o convite não é o oposto, mas é diferente do que eu vou fazer, tá bom? Só para você já saber disso no final da nossa meditação de hoje. E eu gostaria de convidar todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 1. A nossa meditação é em cima deste texto, Atos, capítulo 1, e é para falar da igreja apostólica. Pergunta para você me responder, se você conseguir fazer alguma ideia, fazer referência. Para quem nos acompanha na rede social, pode escrever no chat. Você faz ideia de como era a igreja no passado, nos tempos bíblicos, quando Jesus deixou os apóstolos aqui? Alguma característica que você imagina que a igreja apostólica tinha, que era muito forte? Se você ouvir falar assim, igreja dos apóstolos, alguma coisa que eles faziam ou possuíam, ou alguma característica deles, vocês querem me ajudar? Me ajudem aí. Alguma coisa que eles eram ou faziam, quem me ajuda? Como? Pregava o evangelho em todos os lugares, em vários lugares. Excelente. Essa é a principal característica não vou dizer a principal, mas uma grande característica da igreja apostólica. Tinham tudo em comum, e este é um ponto, uma característica muito forte. Atos 2:44, nós vamos ler esse texto. Tudo deles era comum a todos. Alguém quer falar de alguma característica mais? Como? Eles oravam juntos, e esta é a razão pela qual eles tinham as outras características, e vamos falar disso. O que você acha? A igreja apostólica serve como modelo para a nossa realidade de hoje? Nós deveríamos ter essas mesmas características: oração, termos tudo em comum, amor fraternal e pregação do evangelho. Deveríamos ter essas características hoje também, sim ou não? Sim? Temos aqui conosco hoje até o líder da igreja adventista para todo o Pará, Amapá e Maranhão. Alguém sabe o nome dele? O presidente André Dantas. Pastor André, deveríamos ter essas características na nossa igreja hoje também, inclusive na igreja do Marco? Está de acordo? Eu quero orar por isso e vamos meditar na palavra do Senhor para pensar nisso. Então, deixa a sua Bíblia aberta, vamos lê-la já. Eu quero orar para que o Senhor nos conduza no estudo da sua palavra. Feche seus olhos. Você que não é membro da igreja, falou ainda agora que não é membro da igreja, deixe sua mão erguida aí, porque eu quero orar por aqueles que não são membros da igreja, estão com a sua mão erguida, para que o Senhor te abençoe. Você que não é membro da igreja, mas eu adorar o Senhor conosco, quem levantou a mão aí, deixa a sua mão erguida, ore comigo agora. Obrigado, Senhor, porque podemos estar no meio do teu povo, na tua casa, para ouvir a tua voz, receber as suas bênçãos. Essas mãos erguidas são de nossos amigos especiais, que conosco hoje vieram te adorar em espírito e em verdade. Te pedimos, toca essas mãos, transforma essas vidas, abençoa a eles e as suas respectivas famílias, para que ao saírem daqui a pouco, tenham eles a certeza de que tiveram um encontro contigo, são abraçados e amados por ti, pela tua igreja, e para eles o Senhor tem uma salvação garantida. Ao abençoá-los, te pedimos, abençoa também a nós, ao estudarmos a tua palavra, e através da tua palavra desejamos ouvir a tua voz. Oramos pedindo isso e o fazemos em nome de Jesus, e todos dizemos amém. Amém. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, e depois o versículo 8. Atos capítulo 1, versos 4 e 5, e depois o versículo 8. Os que são
amigos da igreja não são adventistas, que tiveram a sua mão erguida, pede para o lado aí. Se tiver algum membro da igreja, fala assim: o pastor mandou você abrir a Bíblia para mim. Se você não tiver a Bíblia, eu não encontrar, tá bom? Os que disseram que não são membros da igreja, a gente tem a obrigação de abrir a Bíblia para você. Então pode olhar, virar alguém, você que é membro da igreja, abre a Bíblia para mim. Atos capítulo 1, versos 4, 5 e depois o 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim vós ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Palavras de Jesus. E continuando as palavras de Jesus, versículo 8. Mas, você pode ler comigo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até onde? Até aos confins da terra. Esse foi o texto que acabamos de ler. Como podemos hoje ter a expectativa de ter o mesmo poder para vivermos na mesma unidade e pregarmos o Evangelho com a mesma autoridade que a igreja apostólica? Como ter uma igreja apostólica no século 21? Bem, a Bíblia nos responde. Para que tudo isso pudesse acontecer, Atos no capítulo 1, mas do versículo 12 ao versículo 14, nos fala. Está com a Bíblia aberta aí? Continua no texto da Bíblia? Na projeção você consegue ler, mas eu vou ler como está aqui na minha Bíblia. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram, leia essa parte para mim. Todos estes perseveraram, unânimes como? Em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos destes. Esse foi o texto que acabamos de ler. Jesus, depois que ressuscitou, antes de subir ao céu, ele apareceu algumas vezes para algumas pessoas, ou no privado, ou para um grupo especial de pessoas. Ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu a algumas mulheres no caminho, ele apareceu aos 2 dos discípulos no caminho de Emaús. Por último, ele apareceu aos discípulos na sua ascensão, 11 vezes. A última vez que ele apareceu, aqui em Atos, ele prometeu o que acabamos de ler. E ele prometeu que eles receberiam o poder do Espírito Santo para serem suas testemunhas aonde quer que eles estivessem. E detalhe, quando os discípulos receberam essa promessa, olharam Jesus subindo aos céus, no texto que acabamos de ler, diz que eles se recolheram e foram para o cenáculo. Este foi o local escolhido pelos discípulos para esperarem o cumprimento da promessa feita por Jesus. Só para que vocês tenham, para eu entender que vocês me acompanharam. O que Jesus prometeu a eles? O que Jesus prometeu a eles? O Espírito Santo. O poder vindo através da plenitude do Espírito Santo. E eles foram para o cenáculo. O que era o cenáculo? O cenáculo, essa palavra do latim a palavra é aposento superior. Era algum lugar acima do templo. Neste lugar, neste aposento superior, lá no cenáculo, foi o lugar onde Cristo celebrou a ceia com seus discípulos. Lá no cenáculo, foi o lugar onde os discípulos aguardaram o cumprimento da promessa. Mas como eles aguardaram o cumprimento dessa promessa? Da mesma forma que nós hoje precisamos aguardar o cumprimento da promessa do Espírito Santo. E se vocês puderem ler comigo, vou falar o seguinte: os que estão nessas duas fileiras à minha esquerda, conseguem ler esse texto, o primeiro lá de cima? 3, 2, 1. E dotação do Espírito Santo, verão os frutos do seu, quando mediante o quê?
Oração fervorosa. Agora, para vocês não ficarem sem ler alguma coisa, conseguem ler o que está destacado em amarelo? 3, 2, 1. Para detalhe, os discípulos reuniram no cenáculo para orar. E eles oraram incansavelmente, incessantemente, buscando o cumprimento da promessa. E o interessante é que, ao orarem por isso, aconteceu o reavivamento e uma reforma no meio deles. As dissensões, as desavenças, as diferenças desapareceram. E a partir daí, eles tiveram poder para poder pregar a mensagem. O pastor Humberto Campos é um pastor já aposentado, esteve com os departamentais aqui o ano passado, esteve com os presidentes esses últimos dias. Ele tem um trabalho muito bonito de oração, ele convida as pessoas para orar, ele tem um grupo de oração especial. Mas o grupo de oração não é apenas para orar por cura, por solução de problemas financeiros, mas é estritamente para orar pelo derramamento do Espírito Santo. E ele falou essas palavras que estão escritas aqui. E ele disse assim: o sucesso dos cultos de oração não se medem pelo número de pessoas que vêm a ele, mas pela intensidade da presença de Deus, de sentir a presença de Deus no seu meio. Eu coloquei algumas palavras ali, mas para apresentar a ideia dele. Vou repetir. O sucesso do culto de oração não se mede na quantidade de pessoas que vêm, mas é na intensidade da presença de Deus. Pense no que ele falou e me diga, você concorda ou discorda? Concorda ou discorda? Concorda? Alguém falou em alto, concordo. Posso aplicar isso à igreja do Marco? O poder e o sucesso da igreja do Marco não está na quantidade de pessoas que vêm para adorar no primeiro ou no segundo culto, mas no poder da presença de Deus na vida dos membros dessa igreja. O que é que você acha? Se essa verdade se aplica à igreja do Marco, então nós devemos buscar e pedir mais o quê? O Espírito Santo em nossa vida, na igreja do Marco. A irmã White diz que, se nós tivermos o Senhor presente sempre diante de nós, e deixarmos o coração transbordar em ações de graças e louvores, teremos constantemente renovação espiritual. E essa renovação espiritual só vem se recebermos o poder do Espírito Santo. Por conta disso, deixe-me fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você tem estado no seu cenáculo, pedindo o poder do Espírito Santo para a sua vida? Porque se a gente precisa, ou se a gente imagina que a igreja apostólica é a igreja ideal, porque ela tinha o poder do Espírito Santo, porque ela era uma igreja que amava-se mutuamente, porque ela cumpria a missão pregando o Evangelho, e o que fazia com que eles vivenciassem essa realidade era o poder do Espírito Santo derramado sobre eles. Quanto tempo você tem orado, clamado, pedido, esperado por este poder, para que você também possa ser, na igreja do Marco, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que se ame mutuamente, que cuide um dos outros, que tenha tudo em comum, como Atos 2, 44 em diante descreve, e possa pregar com poder. Quanto tempo você tem orado por isso? E isso não diz respeito ao fato de ir ou não ir à igreja, de guardar ou não o sábado, de devolver ou não o dízimo. É mais do que comer alguma coisa imprópria ou não. Na sua vida particular, quanto do poder do Espírito Santo você tem buscado em oração no seu cenáculo, lá no seu quarto de oração, na sua vida particular? É isso que nos dá poder. Aqui na União
norte, nós queremos dizer que somos fortes, é isso mesmo? Vocês conhecem a nossa marca, o nosso slogan? O presidente está aqui, se vocês não falarem aí, vocês sabem como é que a gente fala assim? União Norte, mas é forte desse jeito? Não, repetindo, União Norte, forte em quê? Forte na palavra. Como é que nós somos fortes na palavra? 3 coisas: estudando. Pastor André, só tem que voltar aqui mais vezes, né? Nós somos fortes na palavra, estudando, vivendo e ensinando a palavra. Mas como é que seremos fortes estudando, vivendo e ensinando a palavra? Se buscarmos o poder vindo do Espírito Santo. É para isso que nós estamos aqui. Para entender que a nossa vida de oração precisa ser diferente. O que você veio fazer aqui hoje? Veio só participar de uma comunidade? Só receber um abraço? Reencontrar amigos? Ou então pedir alguma ajuda específica? Orar para que o Senhor resolva um problema na tua vida? É isso que você espera estar aqui? Deixa eu te falar. Deus quer colocar poder na tua mão, na tua vida. Porém, esse poder é se você for forte em oração, estudando, vivendo e ensinando a palavra. O derramamento do Espírito Santo foi uma ação especial que possibilitou os discípulos a trabalhar em prol da salvação de outros. Mais cedo no primeiro culto, eu falei da experiência de amolar o machado, mas eu quero usar uma outra experiência aqui. Alguém aqui é adventista de berço? Ou seja, já é adventista desde nascido? Um monte de gente, várias mãos, perfeito. Eu também sou adventista de berço. No meu estudo bíblico, eu aprendi que isso às vezes não é muito bom, tá bom? A pessoa com quem eu estou estudando a Bíblia foi batizada, começou a frequentar uma igreja tradicional, e aí algumas pessoas que estão adventistas de berço começaram a questionar algumas coisas que ela não sabia e não fazia. Disse assim, como você não faz isso? Porque eu sou adventista de berço. Ela começou a falar, pastor, você é adventista, esse pessoal que é adventista de berço. Eu falei, eu sou adventista de berço. E aí, às vezes não é muito bom, que a gente quer ser muito legalista, né? Mas isso não esse é um desafio. A coisa positiva é que algumas ilustrações a gente já conhece, já ouviu há muito tempo. Por exemplo, alguém que foi fazer uma caminhada, uma jornada numa montanha de neve. Só que veio uma rascada, não, como é? Não era avalanche, uma chuva muito intensa de neve. Nevasca, pronto, veio a nevasca. Como parece que está acontecendo por agora lá nos Estados Unidos, e aí por conta disso, ele ficou em possibilidade de continuar o caminho. E ele estava lutando para conseguir caminhar e chegar a um local de segurança, até que ele, se sentindo muito cansado e muito frio, parou e achou que não ia conseguir se salvar. E ele parou, sentou, e quase nenhum barulho ao redor, quando ao longe ele ouviu alguém gemer, e alguém estava, parecia o som de alguma pessoa, que estava pedindo socorro. E ele falou, como aqui eu estou sozinho? E aí ele andou um pouquinho mais e encontrou uma pessoa que estava caída, quase congelando também. Ele percebeu que a pessoa precisava de ajuda, e tentou aquecer a pessoa, colocou nos ombros, falou, eu tenho que tentar ajudar essa pessoa a chegar no local. E carregou a pessoa até o local onde ele conseguiu dar assistência para a pessoa. Eu não me recordo exatamente os nomes dos locais, mas eu ouvi essa história quando eu tinha 9, 10 anos de idade, para exemplificar o seguinte: pela preocupação que aquele primeiro caminhante teve em salvar a outra pessoa, qual foi o resultado? Ele também foi salvo, porque se ele não tivesse disposição para salvar o outro, ele teria ficado congelado lá. Sabem? Deixa eu fazer uma pergunta para você. A quem é que você ama o suficiente para querer salvar? Sabe quando é que você vai conseguir a sua salvação? Quando você estiver salvando e trabalhando em prol da salvação de outras pessoas.
Amolar o machado é orar em busca do poder do Espírito Santo. E trabalhar pela salvação dos outros é trabalhar e fortalecer a sua própria salvação. Inclusive, o resultado daqueles que receberam o Espírito Santo foi trabalhar em prol da salvação dos outros. Quando eles receberam o Espírito Santo, sabe como é que passou a ser a vivência de cada um deles? Aí a gente vai ler rapidamente Atos capítulo 2, versos 44 a 48. Eles receberam o Espírito Santo e agora algumas coisas, alguns resultados. Versículo 44, a minha Bíblia diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Agora, o versículo 47, vocês que estão aqui, leem para eu ouvir. Não estou ouvindo. Louvando a Deus e contando com a simpatia. Resultado. Volta um pouquinho. Lê pelo menos essa última frase aí. Resultado. Enquanto isso, o Senhor ia salvando as pessoas e colocando aonde? Na igreja. Acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não é possível você ser salvo e não trabalhar em prol da salvação de outras pessoas. Eu quero apresentar aqui 5 resultados do Espírito Santo na vida das pessoas que estavam lá no Pentecostes, daqueles discípulos que oraram e buscando o Espírito Santo. Ah, pastor, eu não tenho coragem, eu tenho medo de trabalhar ou falar de Jesus. Primeiro resultado, vocês leem aí, 3, 2, 1. A coragem substituiu o medo. Não tinha mais medo. Lembra Pedro? Quando estava lá Jesus sendo julgado, você é o discípulo dele, o que Pedro fez? Negou. Depois, Pedro com autoridade disse, vocês podem querer me calar, mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Coragem. Se para você precisa coragem, busque o Espírito Santo. Segundo resultado do Espírito Santo na vida dos apóstolos, a unidade espiritual e amor fraternal. Aquilo que a gente acabou de ler. Agora, eu não tenho mais preocupação comigo mesmo. Agora eu cuido do outro, a gente cuida uns dos outros e cuida da salvação de outras pessoas. Terceiro resultado do derramamento do Espírito Santo na vida dos discípulos. Leiam para mim. 3, 2, 1. Não ouvi. 3, 2, 1. Poder na pregação. Só lá de cima, o terceiro resultado. Ah, pastor, mas eu prego, eu falo, mas não tem resultado. O resultado não é teu, o resultado é do Espírito Santo. E se você orar no cenáculo buscando esse poder, você vai colocar para fora o medo. Você vai amar mais. E você vai ter resultado. A irmã White, no livro Atos dos Apóstolos, página 26, diz: as palavras dos apóstolos eram como afiadas setas do Todo-Poderoso, convencendo os homens de sua terrível culpa em haverem rejeitado o crucificado do Senhor da glória. Era o Espírito Santo que fazia isso. Quarto resultado do Espírito Santo na vida deles, conseguem ler? 3, lá em cima. 3, 2, 1. Não importa as dificuldades, os problemas, os defeitos, os pecados que você tenha, se você for para o cenáculo e buscar o poder de Deus através do Espírito Santo, Ele fará a obra na tua vida. E aqueles que são adventistas de berço vão se lembrar quando alguém pregava assim: não lhe importa quem você é. Lembra? Quem é? Essa mensagem está certa. Você não precisa fazer as coisas, você não precisa se transformar nem ser salvo para vir a Jesus. Você só precisa vir do jeito que está e ir para o cenáculo, buscar o poder do Espírito Santo, porque Ele vai fazer a transformação no seu caráter. Mas tem um quinto que também é muito importante. Conseguem ler lá? 3, 2, 1. O que é isso? Ainda há pouco o pastor Zé estava aqui conosco e eu me lembrei dele. Porque a primeira vez que alguém apresentou essa sequência para mim,
ou estava num grupo, foi ele, o pastor Isés falava, Deus gosta de números. Ele não fala assim? Ele falava que Deus gosta de números. Tanto é que tem um livro na Bíblia com esse nome, Números. E quando você vai ler a igreja de Atos, é assim. Primeiro, Atos 2, 3.000 pessoas batizadas. Depois você vai seguindo, Atos capítulo 4, 5.000 pessoas batizadas. Você vai para mais na frente, Atos 5, crescia o número de crentes. Aí já não podia contar. E o que mais que acontecia? Dia a dia, Deus acrescentava à igreja o número dos salvos. Simples assim. Será que precisaríamos fazer 4 cultos aqui? Vai chegar esse momento, quando nós formos ao cenáculo, buscar o poder do Espírito Santo e sermos transformados por Ele. Amar-nos mutuamente, verdadeira e genuinamente, e sairmos para cumprir a missão. E eu gostaria que você pensasse assim, mas pastor, eu não fiz teologia, eu não tenho um estudo profundo, como é que eu vou conseguir apresentar Jesus para as outras pessoas assim? Primeiro, cenáculo e Espírito Santo. E a igreja já pensou numa forma de você poder levar Jesus para as outras pessoas. Na verdade, a igreja só sistematizou e usa e coloca na sua mão. Porque no livro Serviço Cristão, a irmã White fala assim, dar estudos bíblicos foi uma ideia de origem celeste. A forma mais simples, mais fácil que a gente acha que você tem para testemunhar disso é dando estudos bíblicos. Na verdade, a gente até já sistematizou isso colocando no papel. Porque, pastor, eu não sei os textos de cor, eu não sei falar todas as doutrinas, eu não sei tudo. Não tem problema. Você só precisa amar a pessoa que você quer salvar e dizer para ela, olha, eu tenho salvação para você, eu trouxe a Bíblia para você. Você aceita? Se a pessoa aceitar, aqui dentro já tem tema por tema, texto por texto, explicação por explicação. E como um apresentador da Novo Tempo fala assim, se você tiver coragem de perguntar, e sabe o que eu queria parafrasear com vocês aqui? Se você tiver coragem de oferecer, alguém vai ter coragem de aceitar um estudo bíblico. Aí vai acontecer a expansão missionária, a expansão numérica. Se você aceitar pregar para uma pessoa através de um estudo bíblico. Quer ter uma igreja agora, como a igreja apostólica? Cenáculo, tempo de oração. Busque, ore, clame pelo Espírito Santo. Esteja disposto a abdicar do eu e amar verdadeira e genuinamente o seu irmão. E aqueles que não são seus irmãos ainda, porque foram salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz. E esteja disposto a fazer o seu papel. Sabe por quê? Esse texto, acho que vocês todos precisam ler comigo. Conseguem ler? 3, 2, 1, bem alto. Se não por meio, ela é o meio designado por Deus para fazer conhecida. Qual é o meio que Deus tem para salvar o seu vizinho, o seu amigo, a região aqui do Marco, para salvar a população de Belém? Qual é o meio? Que igreja? Alguém falou bem alto aqui, eu gostei. Qual igreja? A igreja do Marco. E o que é a igreja do Marco? Na verdade, a pergunta não é o que é a igreja do Marco, é quem é a igreja do Marco. E quem é a igreja do Marco? É você. E olha só, entendendo que é você, o céu não tem outro plano para salvar aquela pessoa que você quer que ser salva, senão por meio de quem? De você. O céu precisa que você vá para o cenáculo, tenha uma vida de oração, receba o poder do Espírito Santo, ame o seu irmão e saia para pregar. Como? Dando estudo bíblico. É por isso que hoje
em toda a União Norte brasileira, foi separado para ser o dia D do estudo bíblico. Para que todos os que são a igreja de Deus tenham a oportunidade de dizer assim: Senhor, o Senhor me salva, agora eu quero ser instrumento de salvação nas tuas mãos para salvar os outros, através de um estudo bíblico. Então, para aqueles que são membros da igreja, para aqueles que são a igreja do Marco, uma mensagem: não há outro plano, Deus conta com você. Não tem outra proposta. Não é o pastor evangelista lá da AMPA, o pastor Fábio, que vai vir fazer esse trabalho. É você. E se é você, a pergunta é: você aceita? Se Deus conta com você para dar o estudo bíblico para uma pessoa, hoje, você aceita? Alguém aceita o desafio ou o convite de dizer assim: Senhor, eu estou entendendo que para salvar o Senhor quer me usar para salvar outras pessoas, para que eu hoje seja como a igreja apostólica. Alguém aceita esse desafio? Aceita de verdade? Então eu quero pedir, calma, então não precisa ficar com a mão erguida ainda não, mas se você aceita, eu tenho um grupo aqui, pode chegar, irmão Valquírio, cadê os demais? Eles estão com esses estudos bíblicos aqui, porque se você estiver disposto a receber esse estudo bíblico aqui, calma, esse estudo bíblico aqui é para você levar, e vai ser colocado na sua mão, para que a gente possa orar consagrando a tua decisão, a tua entrega, e o Espírito Santo já vá à sua frente, preparando a pessoa que vai ouvir a palavra de Deus, através da sua ação, isso a partir de hoje. Então, pode levantar a mão, porque ele vai entregar um estudo bíblico para você. Lembra que eu falei no início, que eram dois convites? Se você é igreja de Deus, então o convite para você é: você aceita o desafio, Deus pode contar com você para dar o estudo bíblico para uma pessoa, então pegue o estudo bíblico, mas já pegue e já pense em colocar o nome de quem é que vai receber o estudo da Bíblia com você, já coloque nas suas mãos. Mas alguns levantaram a mão aqui que não são adventistas. Aí você pode dizer assim: pastor, mas eu nem sou adventista. Então você vai pegar esse daqui, se você quiser, e você na saída vai me procurar, porque eu já vou colocar você com alguém dessa igreja, para você estudar a Bíblia com alguém, porque hoje é dia de estudo bíblico. Então, se você não é membro da igreja, você que levantou a mão, que não é membro da igreja, você pode pegar, mas você fica aqui e já fala comigo: pastor, quem é que vai estudar a Bíblia comigo? Eu preciso de você aqui, porque hoje é dia da gente definir que Deus... calma, isso, calma comigo. Hoje é dia de você aceitar o chamado, você que é membro da igreja, para estudar a Bíblia com alguém. Mas você que ainda não é membro, você pode pegar para receber o estudo bíblico. E eu quero finalizar fazendo uma oração de consagração, não do material, não do papel, mas consagrando a decisão e o estudo bíblico que você vai começar a ministrar. E isso é para ser feito... Alguém faz ideia de qual é o dia da gente começar isso aqui? Digam aí, que dia vocês acham que a gente deve começar isso? Oh, perfeito, amei vir aqui no Marco, amei a ideia que vocês deram. O dia para começar o estudo bíblico é hoje. Então, à tarde, você vai sair e já vai falar com a pessoa que você escolheu: entendi que a minha missão, enquanto adventista, é trazer a Bíblia para você. Vim orar com você e perguntar: você aceita estudar a Bíblia comigo? Só isso. Se você tiver coragem de oferecer, alguém terá coragem de aceitar a Bíblia, o estudo da Bíblia e a salvação. Podemos orar por isso? Antes da oração, eu tenho aqui o Glésio, ele é o cameraman lá da associação. Eu gostaria de registrar uma imagem com toda a igreja que recebeu o estudo bíblico, que se comprometeu a dar o estudo bíblico. Então, você vai... Chega aqui, Glésio. Abre, veja a câmera.
você vai ficar de frente, só levantar o estudo bíblico para sair na foto. Quem receber o estudo bíblico, se comprometendo a ministrar o estudo bíblico. Então, se você recebeu, sentado mesmo, só coloca o estudo bíblico aí assim, ó, na frente. Pronto. Isso, é todo mundo levantar. Pastor André, eu preciso do presidente da União aqui comigo. Porque nessa imagem, o presidente da União vai sair aqui comigo, segurando esse... Glésio, você quer daqui no meio? Quer tirar isso aqui? Ajuda aqui, tira isso daqui para fazer foto. Pastor André, ele vai fazer duas coisas. Pastor, o senhor vai ficar na foto, mas a oração de consagração o senhor vai fazer por todos esses estudos bíblicos, não pelo papel, mas pelas pessoas que aceitaram o convite de Deus de ser instrumento de salvação. A foto vai ser do lado de cá, pastor. Vai lá, Glésio, para o senhor sair daqui comigo ali. Então, levanta agora o estudo bíblico. Não, aqui no meio a gente fica no meio. Obrigado, Glésio. Esse aí é o material de salvação para você. Mas, pastor André, o papel não tem poder. A pessoa em si, eu, não tenho poder de convencimento. É o cenáculo, é o Espírito Santo. Por isso, nessa oração de consagração, eu peço que o Senhor coloque cada membro dessa igreja, cada pedacinho dessa igreja, que se dispôs a hoje ministrar o primeiro ou continuar dando estudos bíblicos, para que a salvação possa ser potencializada em toda a região. Vou falar daqui do Marco, que é da igreja que toda a Grande Belém e região. Ok, que alegria poder participar desse momento especial. Você sabe que eu tenho recebido aqui no meu iPhone dezenas e dezenas de fotos que está acontecendo em toda a região do norte do Brasil, os irmãos se comprometendo a dar estudos bíblicos. Ontem mesmo iniciamos lá em casa um estudo bíblico com um casal. E a grande oportunidade de poder mencionar aquilo que Deus revelou para outras pessoas. E ensinar a palavra é a nossa missão, não é? Vamos levantar então, vamos falar com Deus? Obrigado, pastor Fábio, pela apresentação da palavra, e que realmente a Bíblia possa transformar a nossa vida a cada momento e que o Espírito Santo nos batize a cada dia. Oremos. Bondoso Deus, nossa gratidão pelo grande privilégio de abrir a Bíblia para estudá-la, conhecer aquilo que o Senhor nos revelou para o nosso crescimento espiritual. Queremos viver a Tua palavra, aquilo que está revelado, que de fato seja a nossa vida em comunhão com o Senhor. Aqui está a igreja do Marco, irmãos, amigos, convidados, estamos aqui adorando ao Senhor com a Bíblia aberta. E teremos a oportunidade de hoje, tomando esse compromisso com o estudo bíblico em mãos, de dar estudo bíblico a outras pessoas. Jesus está voltando e queremos apresentar a Tua salvação ao maior número de pessoas possíveis e que possamos ver essas pessoas aceitando Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos colocamos em Tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor André. Obrigado a cada um de vocês. Não se esqueça, hoje é o dia de você começar a ministrar o seu estudo bíblico. E aqueles que não são membros da igreja, mas pegaram o estudo bíblico, estarei bem aqui à frente, já para poder pegar o seu contato, ajustar para que você comece a receber o seu primeiro estudo bíblico. Dá-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me
Aleluia.